E vamos começar a introdução do livro de Esdras. Afinal, é Esdras ou Esdras? Tanto faz, irmãos. Tem gente que chama de Esdras, tem gente que chama de Esdras. Então você escolhe como é que você quer chamar este livro, tá bom? Mas o que significa o Esdras, na verdade? Olha só. Quem era o Esdras, né? Olha só. Esdras era um escriba e era um sacerdote durante o exílio, tá bom? Dos judeus na Babilônia, tá? Esdras significa Deus é o nosso auxílio. Então, olha só, o próprio nome dele já diz tudo, irmãos, tá certo? Olha só. O Esdras, na verdade, atribui-se a ele a autoria desse livro, mas não pode se afirmar com certeza. Porque, na verdade, era o seguinte, irmãos, Esdras é a continuação de Crônicas e de Neemias, tá certo? Então acredita-se que foi Esdras que escreveu tanto Crônicas quanto o próprio livro de Esdras e o livro de Neemias, mas não dá para afirmar com certeza. Por que a gente acredita que foi o próprio Esdras que escreveu esse livro? Porque muitos dos textos daqui estão escritos em primeira pessoa, como se a própria pessoa estivesse contando a sua história. Por isso a gente atribui a ele, tá certo? Como é que vai ser esse livro, na verdade? É um relato, tá, da volta de dois grupos dos judeus da Babilônia que vão retornar para Jerusalém. Vocês lembram do livro de Crônicas? O livro de Crônicas era o quê? Era um relato, né, das coisas que aconteceram para o povo que estava retornando da Babilônia saber conhecer as coisas de Deus. E o livro de Esdras vai ser o quê? Vai ser o relato de fato desta volta. Então, o livro de Crônicas foi o que aconteceu. E o livro de Esdras é o que está acontecendo de fato com o povo que está retornando, tá certo? De volta para Jerusalém. Porque eles vão retornar para Jerusalém para construir o templo e uma comunidade, tá bom? Olha só. Até aqui nós vimos que todos esses livros eles foram escritos em hebraico. Lembra disso? Eu sempre falo para vocês que os livros são escritos em hebraico. Só que esse livro aqui de Esdras, algumas partes deles são escritas em aramaico, tá certo? Esse livro de Esdras vai ter só 10 capítulos, então ele vai ser bem rápido para a gente ler. Não vacilem nesse livro, que senão vocês vão ficar para trás mesmo. Vamos acordar. Quem está desanimado, olha só, sacode a poeira, se desperte para você não ficar para trás. Só tem 10 capítulos, é só 3 dias, é rapidinho que a gente vai fazer. Uma coisa que eu diria que seria muito interessante, um fato que eu entendo mais interessante desse livro de Esdras é o término, na verdade, da obra do templo. Então, o que vão fazer, na verdade? Eles vão construir novamente o templo. Então, não vai todo mundo que está na Babilônia vai para Jerusalém, não. Vão ser designados 2 grupos e o primeiro grupo vai realmente para construir o templo, tá? Ele é um livro bem fácil de entender, ele tem uma divisão bem legal, tipo assim, do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vai ver o retorno do primeiro grupo, né, e os esforços que eles fazem para reconstruir o templo. Do capítulo 7 até o capítulo 10, a gente também vê um retorno, só que dessa vez quem vai? O próprio Esdras. E aí o que o Esdras vai fazer? Ele vai desempenhar um papel para ajudar os judeus a guardar os mandamentos do Senhor. Lembra que eles vão conhecer novamente os mandamentos em Crônicas? Só que eles precisam guardar e precisam obedecer a palavra de Deus. E o Esdras vai ser fundamental nessa história. Então, vamos começar? Valendo!